Mariana Ferreira, nós vamos a Brasília para a gente entender como é que essa operação da Polícia Federal repercutiu na capital federal. Afinal de contas, Carla Gamba já está com a gente na tela, essa ação de hoje deixou clara que existe uma queda de braço explícita entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. Não é mesmo, Carla? Explica para a gente o porquê. Parece que tinha autorização para essa operação acontecer um pouco antes e, pelo jeito, o pessoal prevaricou, não é isso, Carla? Boa tarde. Exatamente isso, André. Boa tarde, Adriana. Boa Todo tarde, mundo que nos Carla. acompanha, assistindo ou nos ouvindo. A gente falou mais cedo no Rede Notícia, primeira edição, sobre esse climão, né, esse mal-estar entre o Supremo, principalmente o gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator da investigação sobre o caso do Banco Master, e a Polícia Federal. E aí, só para contar para vocês um pouquinho, assim, como é que foi o termômetro durante o dia de hoje aqui e o quanto essa torta de climão se refletiu e vai continuar se refletindo na repercussão aqui no meio político, principalmente. Porque a gente relembra que no finalzinho do ano passado, ali no dia 30 de dezembro, o ministro Dias Toffoli determinou que fosse feita uma acariação entre Daniel Borcaro, um outro diretor do banco, e um diretor do Banco Central. Essa acariação foi muito criticada, porque na época não se tinha depoimentos ainda, e a acariação ela acontece para confrontar versões dadas em depoimentos. O ministro acabou voltando atrás, colheu o depoimento, e depois foi feita a cariação, mas já nesse episódio do dia 30 de dezembro, houve um mal-estar muito grande entre o gabinete do ministro Dias Toffoli, o juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli, que estava lá tomando esses depoimentos, e a delegada da Polícia Federal que estava naquela ocasião. E aí o ministro vem sendo duramente criticado, né? Vem sendo questionado sobre se ele se declararia impedido ou não para o caso, por vários motivos. A gente já citou aqui, por viagens que ele fez com advogados de investigados do Banco Master. Hoje pela manhã, o que aconteceu? Qual era o clima? Quando o ministro Dias Toffoli, quando a operação vem à tona e torna-se público, muita gente colocou um pezinho atrás ali e falou, olha, o ministro Dias Toffoli, a gente vem questionando muito ele, criticando, e essa determinação, essa decisão de hoje mostra que ele, ao contrário do que parecia, estava a fim de dar seguimento a essa investigação. Agora, já lá pelo meio-dia, 13h, quando cai o sigilo das decisões do Toffoli e se descobre que a Polícia Federal não agiu anteriormente, poderia ter feito essas diligências há 2 dias atrás, por determinação do Toffoli e não fez, recai uma dúvida sobre a Polícia Federal. Mas logo em seguida vem uma decisão do ministro Dias Toffoli, que já tinha uma decisão de ontem, mas que caiu o sigilo hoje, onde ele determina que todo o material, todos os bens e materiais apreendidos no âmbito dessa investigação do Master sejam direcionados para a sede do Supremo Tribunal Federal. Pois Carla, mas por que isso, hein? Para ele ter um controle absoluto sobre o que foi apreendido? E outra coisa, me leva a crer que há aí uma sobreposição sobre competência. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para investigar. O trabalho investigativo é da Polícia Legislativa, da Polícia Investigativa, que é a polícia científica, me perdoe, não legislativa, que é a Polícia Federal. Não tem nada a ver o Supremo. O Supremo vai analisar os inquéritos e os indícios que foram levantados para quem tem competência para tal. Não dá para entender isso. Sim, exatamente. E o que se questionou muito também é que o Supremo não tem nenhuma força especial, uma polícia ali dedicada para fazer essa análise técnica desse material. O que acontece é que a Polícia Federal é o órgão que tem competência para fazer isso, tanto que no âmbito de qualquer investigação, as coisas começam ali na Polícia Federal. A Polícia Federal é quem tem os instrumentos e os agentes, né, treinados para receber esse material e fazer toda essa perícia,
e só chega lá na justiça depois que passa pela polícia, que passa pelo Ministério Público e ele apresenta a denúncia, e então a justiça, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né, no caso, analisa tudo que já foi investigado. E a ordem está sendo revertida nessa situação e de uma maneira muito atípica com essa determinação do ministro Toffoli, que vira um pouco a avaliação, como eu estava contando, se o termômetro no começo do dia era de muita gente revendo as críticas ao ministro Dias Toffoli, agora, no final do dia, as críticas se voltam para ele, principalmente por conta dessa determinação de deixar os bens e todos os materiais apreendidos sob a tutela do Supremo Tribunal Federal. Só se explicaria, e mesmo assim eu acho que também estou errada aqui na minha linha de pensamento, só se explicaria algum tipo de salvaguarda em nome do Supremo, se aí a gente tiver indícios fortes nos materiais empreendidos e ainda dados sigilosos da operação, de presença de gente que tem foro privilegiado. Só aí, porque fora disso, realmente é mais uma ação descabida de um poder que parece que agora toma conta do país como um todo. Acho que a gente está deixando de ser uma república federativa para virar uma república judiciária. É o que eu penso, porque a cada dia que passa, todos os outros poderes estão se sobrepondo pelo judiciário. Era mais fácil voltar à Constituição de 1824, voltar ao poder moderador e chamar Dom Pedro II lá na tumba de Petrópolis para resolver a parada toda, porque pelo jeito acho que está ficando difícil, né? E primeiro a gente trouxe a questão porque não é a primeira vez, né, de uma medida tão autoritária assim por parte do Supremo Tribunal Federal, que a gente está falando agora há pouco, porque, só para contextualizar para quem está em casa, primeiro foi a sindicância anulada pelo ministro Alexandre de Moraes, a sindicância que foi que o Conselho Federal de Medicina iria determinar, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, para fazer em relação ao atendimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que caiu, né, no quarto, e aí a família falou que esse atendimento foi negligenciado. Alexandre de Moraes falou, não tem nada disso, tem que fazer sindicância nenhuma. Primeiro foi essa medida. E a gente conversou ontem com o advogado, especialista em direito médico, falando que essa medida foi totalmente irregular. Não existe isso. Autoritária, né? Autoritária, exatamente. Agora, tem essa questão agora do ministro Dias Toffoli querendo também salvaguardar, né, todo esse patrimônio, colocar embaixo da asa e não deixar a Polícia Federal trabalhar. Está esquisito isso, hein, Carla? Está muito esquisito esse negócio, André. O porquê que a gente tem que saber, né? Carla, fica de olho aí. Se tiver alguma novidade, você já chama a gente, viu? Obrigado. Nada, até amanhã. Obrigada. 5h23. Estranho demais isso, Adriana. História esquisita, hein, André? Tá estranho. Sabe por que fica estranho? E a gente tem que ser muito sincero aqui na nossa fala. Quando um ministro supremo viaja num jato particular com um advogado desse banco e depois disso ele puxa para si a relatoria e vai tomando esse tipo de atitude, às vezes, gente, e aqui eu vou sendo sincero, estou usando a presunção da inocência. Às vezes esse cara não tem nada a ver com essa história, mas deixa a ponta solta para as pessoas questionarem. Aí é que está. Se coloca sob suspeita. Se coloca sobre suspeita. Era muito mais fácil, desde o início, o ministro Dias Toffoli falar, olha, gente, eu estou em suspeição sobre esse caso. Eu não estou... Coloca outro relator. Gente, coloca outro relator. Ministro Alexandre de Moraes, a mesma situação, me coloca em suspeição sobre esse caso. Ainda teriam 9 ministros da Suprema Corte para poder falar sobre esse assunto. Esse que é o questionamento. E é esse questionamento que a gente tem que fazer. Afinal de contas, tem um parágrafo da Constituição que determina explicitamente todos, não fala aqui, todos, com exceção dos ministros do STF, são iguais perante a lei, gente. Simples assim. Todos são iguais perante a lei. E esses ministros parecem que têm hoje a verdadeira certeza, não é sensação não, é certeza de que eles estão acima do ordenamento jurídico do Brasil como um todo. 5h24, nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai falar